Olá, eu tô fazendo esse vídeo para estar explicando algo para vocês sobre os verbos no passado, verbos regulares no passado, que eu vejo que vocês estão estudando. Primeira coisa que vocês têm que ver é que quando um verbo ele é regular, eu vou precisar acrescentar ao final dele, quando eu vou dizer que ele está no passado, eu preciso acrescentar o ed. Então, verbo regular não tem segredo, porque simplesmente eu vou acrescentar o ed no final dele. Então, o verbo work vai ficar worked. Então, work, trabalhar, worked, trabalhei, beleza? Ou trabalhou, vai depender ali do que está antes, né? De quem está sendo dito. Esses dois verbos aqui embaixo, ó, que eu fiz de exemplo para vocês, são verbos irregulares. Como isso daqui, vocês não precisam de se preocupar agora, porque no momento vocês só estão vendo os regulares, que é os que acrescentam o ed no final para falar algo no passado. Porque assim, ó, se vocês quiserem saber, que nem várias pessoas já me perguntaram sobre verbos como o go. Go é ir, verbo ir, presente, ok? Só que o go é um verbo irregular, ou seja, eu não vou acrescentar o ed para eu dizer que ele está no passado. Eu não vou falar assim, goed, tipo go e d no final. Não. Como ele é um verbo irregular, se eu quero falar assim, fui, foram, é went. Então, go, went. Olha um outro verbo aqui, ó, drive. Drive é dirigir, presente, ok? Se eu quero falar que alguém dirigiu, dirigir, é drove. Vocês estão vendo que eu não vou colocar ed, porque eu só coloco ed em verbos regulares, ok? Nos verbos irregulares, existe uma lista que vocês só vão ver mais para frente, não precisa se preocupar com isso agora, que vocês vão estar aprendendo como que fica cada verbo desses, tá? Então, o que vocês estão vendo agora? Verbos regulares, ok? Alguns esclarecimentos aqui. Vocês estão vendo também regras sobre verbos regulares no passado. Ou seja, é o simple past, passado simples com verbos regulares. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho o verbo to live. Estão vendo aqui? To live. Aqui ele está no infinitivo, correto? Na frente eu vou ter uma frase com esse verbo no passado. Como é um verbo regular, eu vou acrescentar o ed. Então, em verbos terminados em e, eu não vou acrescentar outro e para ficar dois ezinhos juntos. Eu vou simplesmente colocar o d, vai ficar lived. Eu não preciso ficar com duas vezes a letra E, tá bom? Então, verbos terminados em E, eu só acrescento o D. Então, a frasezinha de exemplo. I lived in Curitiba. Então, o quê? Eu morei em Curitiba. Passado, ou eu vivi, tá? Outro exemplo, ó. To play. To play, vocês sabem que é o verbo jogar, brincar, né? Então, a frase diz assim. You played voleibol. Então, como play termina em Y, em verbos terminados em Y e quando antecede uma vogal, vocês só vão colocar o ed, não precisa fazer mais nada, só acrescenta o ed normal, beleza? Então, se termina em Y, mas o que vem antes do Y é uma vogal, só acrescenta o ed e tá tudo certo, beleza? Vamos lá. Próximo, to want. Want é o verbo que? Querer. Legal, legal. Se eu quero jogar ele para o passado, mesma coisa, eu vou acrescentar o ed, tá vendo? Vai ficar wanted, tá? Então, ela quis. Essa frase está dizendo aqui, ó. Ela quis ir. She wanted to go. Vocês estão vendo que esse verbo aqui da frente não vai mudar? Porque eu não tô falando assim, ela quis ter ido. Não, eu tô falando, ela quis ir, tá vendo? To go, normal, no presente. Porque eu não estou falando dele no passado. Ó, próximo exemplo. We
Ah, esse daqui é com consoante, vogal, consoante. Então, quando se termina nesse caso ali, ó, com consoante, vogal e consoante, estão vendo esse caso de to stop? Se terminou em consoante, vogal, consoante, vocês vão ter que dobrar a última letra, ou seja, a última consoante, e acrescentar o ED. Então, dobra a última consoante e acrescenta o ED. Aí, teve gente que veio me chamar no privado e perguntar por que alguns verbos não faz dessa forma. Tem alguns verbos que não são feitos dessa maneira, porque a sílaba tônica desses verbos, ele vai vir na primeira sílaba. Então, por exemplo, to listen, listen. A sílaba tônica desse verbo é a primeira sílaba. O finalzinho, que é o ten, não é mais tônica. Então, nesse caso, eu não preciso dobrar a última letra. Ou seja, não vai ficar 2 N, vai ficar um N só. Ok? Vamos lá. To listen. Já falei aqui, né? He listened to music. Vocês estão vendo que essa frase eu até circulei aqui o to. Por quê? Porque esse verbo ele precisa de um complemento em inglês. Então, listen, se você escuta alguma coisa. Então, é sempre listen to. Ou listen, ou listened to alguma coisa, tá? Listen to music, listen to your mother. Sempre com o to. Ele precisa desse complemento aqui, ok? E a última frase, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, tá. É com o verbo cry. Então, o verbo to cry, que é o verbo chorar, ele termina com Y, mas antes desse Y não é igual ao play, que é uma vogal, é uma consoante, tá vendo? Quando é dessa forma, eu vou eliminar o Y, tá? E colocar I, E, D. É tipo aquela regra que eu passei no caderno de vocês pouco antes da gente estar paralisando, né, por causa da pandemia. Então, dá uma olhadinha lá naquela regra. Aquela regra era como vocês para vocês conjugarem os verbos no presente normal. Ela é super parecida, porque nos que terminam com Y, você vai tirar o Y e colocar o I, E, D, porque é passado. Então, nesse caso aqui, ó, se eu quero falar que eles choraram o dia todo, they cried all day, ok?